Existem diferentes interpretações das cartas às 7 igrejas da Ásia, nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Pela interpretação de que cada igreja representa o caráter espiritual de diferentes grupos ou indivíduos da igreja, podemos perfeitamente identificar grupos que serão arrebatados e os grupos que não serão, se não se arrependerem e mudarem sua postura e conduta. Existem alguns princípios-chave nas cartas às 7 igrejas da Ásia: arrependimento e mudança, ouvir a voz do Espírito Santo, ter a consciência de que Jesus sonda os corações, ele conhece as pessoas por dentro, suas intenções, e que se a igreja for perseverante e amar o Senhor de todo o coração, ela não passará pela grande tribulação. Nós temos duas constatações importantíssimas quando examinamos as 7 cartas. Apenas Esmirna e Filadélfia estão preparadas para o arrebatamento. Somente elas estão preparadas para um encontro com o noivo nos ares, para participarem das bodas do Cordeiro. As outras não estão. Vamos examinar cada uma delas. Éfeso representa aquele grupo de cristãos que começa a sua carreira cristã com extremo fervor e paixão por Jesus. Mas depois de um tempo, apesar de continuarem no serviço do Senhor, de forma diligente até, já não fazem mais as coisas por amor a Cristo. Perdem a paixão por Jesus. Só continuam na seara por pura obrigação e senso de dever. Isso é muito pouco para uma noiva que deseja as bodas do Cordeiro. Esmirna representa aquele grupo de cristãos que tem grande perseverança, mesmo sofrendo tribulações e perseguições. Eles amam profundamente o seu Senhor e sofrem por causa de falsos irmãos no sistema religioso, falsos líderes e falsos profetas. São ridicularizados e desprezados, são humilhados por serem tão fiéis e por serem pobres. Eles vivem muitas vezes em nações onde há severas restrições à fé em Cristo. Alguns deles são mortos por sua fé. São uma noiva pura e diligente e estão aguardando ansiosamente as bodas e o encontro com o noivo, o amado de suas almas. Pérgamo representa aquele grupo de cristãos que tem grande fidelidade a Jesus, mas se deixa influenciar por presentes, como Balaão, tem cobiças ocultas em seu coração e amam demais o conhecimento, como os nicolaítas, e se acham melhor do que os outros por causa do seu grande conhecimento da Bíblia. Precisam urgentemente se arrepender desse orgulho. A soberba não convém à noiva de Cristo, é uma mancha no seu vestido. Tiatira representa aquele grupo de cristãos também muito fiel e perseverante no serviço, porém dá ouvidos a falsas profecias. Não conhece a palavra de Deus e por isso não discerne o fruto dos falsos profetas e suas falsas mensagens. E acaba saindo fora da pureza do Evangelho e se prostituindo com demônios e sendo enganados por suas mentiras, adquirindo um coração ganancioso e mundano, mesmo que continuem no serviço e na igreja. Quando o Senhor julgar estes falsos profetas, eles terão uma ótima chance de se arrependerem. É melhor que façam isso rapidamente. O Senhor não se casará com uma noiva impura e prostituída. Sardes representa aquele grupo de cristãos que confiam em aparências, acham que serão arrebatados porque frequentam o templo, dão dízimos e ofertas, e possuem algum cargo ou prestam algum serviço na igreja ou denominação. Usam roupas adequadas e evitam alguns vícios e pecados grosseiros e escandalosos. Parecem espiritualmente vivos, mas estão mortos. Não amam a Jesus de coração, estão com ele por interesse, buscam dele apenas bênçãos, prestígio e reputação.
Eles são uma noiva fria, o Senhor não os receberá nas bodas. Filadélfia representa aquele grupo de cristãos que virou as costas para o mundo, seus prazeres e riquezas. O seu amor por Cristo é grande, é um grupo também muito desprezado pelo sistema religioso cristão por causa da sua fidelidade e pobreza. São chamados de fanáticos e ignorantes, mas são eles que estão levando a chama do Evangelho, praticando missões e indo aos perdidos, entrando pelas portas que o Senhor lhes abre. A coroa de glória e de justiça os aguarda. E o mais importante, o amor e a comunhão eterna do seu amado noivo. Laodiceia representa aquele grupo de cristãos que se encontram no estado mais grave espiritualmente falando, a mornidez. A recuperação deste estado é difícil e exige grande esforço. São cristãos doutrinados por anos no falso evangelho da prosperidade. Foi-lhes dito repetidas vezes que o maior sinal do favor divino é o sucesso material e profissional. Foram submetidos a eficazes técnicas de persuasão e manipulação e não conseguem de forma alguma enxergarem a própria miséria e sequidão espiritual. Foram cegados pelo Deus deste século. Frequentam igrejas ricas, grandes e confortáveis, onde assistem seus shows gospel e ouvem mensagens agradáveis para o ego. A cruz, a autonegação e o arrependimento lhes são conceitos estranhos e sem significado. É uma triste condição. Não amam o noivo e não desejam sua vinda, gostam do mundo e seus prazeres, e acham que Jesus está perfeitamente contente com eles, pois consideram que sua salvação e bem-aventurança já lhes está garantida, porque são fiéis, dizimistas e prósperos. Mas o noivo os vomitará. Eles têm chance de se recuperar deste estado? Claro que sim. Claro que tem chance, mas será um caminho longo de auto-humilhação e arrependimento, e pode não haver tempo suficiente.